Salve pessoal, boa noite. Aqui é o Roju. Sou um homem negro, não retinto, cisgênero. Meu cabelo tá um crespo cacheado de cor castanho escuro, tamanho do médio pro curto. Eu tenho uma barba que tá um pouco mal feita nesse momento. Uso um óculos de grau em formato redondo. Tô vestindo uma blusa cinza com uma estampa. Atrás de mim tem uma parede neutra com nichos afixados em exposição, com livros e outros objetos também nesses nichos. E, bom, nosso registro de memória de hoje é para poder falar sobre a histórica marcha anti-apartheid liderada pelo arcebispo anglicano Desmond Tutu na cidade do Cabo, localizada na África do Sul, com um papel muito forte dos cristãos na organização dessa resistência. A passeata ela era um protesto contra o regime de apartheid que estava oprimindo e matando tantas pessoas naquele contexto. Uma coisa que vale dizer é que o Desmond Tutu ele representou um cristão profundamente engajado com as causas sociais do seu tempo, levando a cabo a luta contra as opressões, o antirracismo, a tal ponto de se posicionar duramente contra o regime de colonização e apartheid do Estado de Israel contra a região da Palestina, de tal maneira que ele chegou a caracterizar a ocupação israelense como uma forma de segregação, como um apartheid, assim como ocorreu na África do Sul. Então, que a luta antirracista, a luta humanista, anticolonial de homens como o Desmond Tutu possam seguir nos inspirando nas batalhas que nós travamos aí no nosso tempo. Feito aí esse registro de memória, bora para o tema de hoje, da nossa live. Hoje nós seguimos com as nossas conversas sobre eleições e conjuntura. O título da conversa de hoje é Para onde caminha a esquerda trotskista no Brasil? E sim, gente, ainda que esse título aí possa soar estranho para algumas pessoas, da gente estar debatendo ele num contexto de eleições, ele tem muito a ver com o tema das eleições e com a conjuntura do nosso Brasil hoje. Por isso eu convidei para essa conversa um cara que faz esse debate com muita propriedade, com muita responsabilidade, com muita qualidade, que é o meu amigo, que é o camarada Renato Assad. O Renato Assad, ele é parte da geração de ativistas e militantes que se forjaram em junho de 2013 e que em 2005, durante o curso de licenciatura em Geociências na Universidade de São Paulo, ele entra em contato e passa a integrar a corrente internacional Socialismo ou Barbárie. Desde cedo, ele destacou-se na defesa do caráter público da universidade. Em 2017, ele transfere-se para o curso de Geografia e a partir de 2020, durante a pandemia, ele passa a trabalhar como entregador por aplicativo quando se defronta na prática com os dramas dessa categoria e do seu enorme potencial como parte do novo movimento sindical. Em 2019, o Renato é preso politicamente na luta contra a reforma da Previdência e em 2022, junto à corrente que ele faz parte e outras figuras importantes da esquerda socialista, ele participa ativamente da batalha por uma esquerda socialista independente que culmina na primeira ruptura coordenada com o PSOL, que também vai ser um dos assuntos de hoje. Hoje, o Assad atua como professor de geografia e é estudante do curso de letras na Universidade de São Paulo. E aí, depois dessa trajetória aí, né, bora chamar o Renato para conversar com a gente. Eu vou aqui convidar ele, só um instantinho. Esperando ele entrar, tá, gente? Aí, agora sim. Está me ouvindo? Está me vendo? Eu tô te ouvindo, não tô te vendo. Sério, você não está me vendo? Não, mas eu acho que é um problema do meu celular aqui que tá trancos e barrancos. Não, mas sabe que é curioso? Porque eu fiz uma live com a Flávia Vale do MRT na quarta-feira. E aconteceu a mesma coisa com ela. Ela me ouvia, mas ela não me via. Mas eu conseguia vê-la, as pessoas conseguiam me ver e vê-la também e nos ouvir,
mas ela não conseguia me ver, assim. Eu tô achando isso muito esquisito, inclusive, sabe? Tô achando... Antes eu achava que era um bug. Agora eu começo a achar que pode ser outras coisas aí que estão, sabe, atrapalhando a live de acontecer, sabe? A segunda pessoa, E será que sair e entrar de novo resolve ou a Flávia também tentou ela fazer fez isso e não deu certo? isso e não funcionou. É Bom, claro, a gente pode tentar com você e ver se acontece, né? vou fazer um teste aqui, vou sair. Tá, eu vou te convidar de novo e aí você tenta entrar. Gente, só para vocês entenderem o que rolou, o Renato foi entrar aqui na live e ele não consegue me ver. E eu estava comentando com ele que isso aconteceu com outra pessoa que eu fiz live essa semana. E aí, enfim, é uma coisa muito esquisita, né? Vamos ver se ele consegue me ver agora. Agora eu não vejo o Renato. Quer dizer, tá carregando aqui a imagem dele. Fala que me vê, Renato. Não, mas vamos assim mesmo. Ah, que droga. Bosta. Depois você vai reassistir a live e vai conseguir me ver realmente, né? Mas enfim, querido, uma pena que você não consiga interagir com os olhares comigo, né? Mas vamos conversando. Você consegue me entender bem com a Super, voz? super bem. Ok, qualquer coisa, se durante as minhas provocações, intervenções, se você tiver alguma dificuldade, você pode me interromper, pode pedir para eu repetir alguma coisa, porque sem leitura labial e de expressão também fica muito mais complicado também, né? Então sinta-se à vontade. Mas enfim, meu querido, eu estava com muita saudade de prosear com você. Infelizmente a gente não está fazendo essa conversa pessoalmente, né? Com abraços, com o calor humano, mas estamos podendo, na verdade, assim, parcialmente nos vendo virtualmente. Mas eu queria saber como é que você está, como tem sido a vida, fale um pouco. Por aqui tudo bem, tudo ótimo, Rojuzinho. É sempre bom estar aqui com você, conversando. Enfim, dá um salve aí pro pessoal que também está na live. E bora bater esse papo. Eu acho que são cenários intensos, né? Eu acho que temos muito a conversar e muito a pensar, muito a refletir. Então bora nessa. Perfeito. Se anima a fazer uma audiodescrição sua, meu querido? Com certeza. Fica à vontade. Eu sou um homem branco, utilizo um brinco de argola na orelha esquerda. Eu estou usando uma camiseta branca, lisa, meio abarrotada. Tô atrás de mim uma parede de fundo branco, lisa. Eu tô mais barbudo do que o normal e com as entradas na minha testa cada vez maiores. Eu acho muito engraçado você falar que você tá mais barbudo que o normal, porque a verdade é que você nunca teve muita barba. Então, assim, não tem quase nada na sua cara e você ainda fala que tem muito. Então, assim, né? Enfim. Você sempre teve pele de bebê, né? Bumbum de bebê, sua pele, assim, sempre lisinha. Ô, Renato, já começando aí o nosso papo, deixando aí um pouco a descontração de lado, mas eu acho que vai ser um papo que a gente vai levar com uma certa fluidez de toda maneira. Nós temos acompanhado aí um discurso muito presente nas análises políticas de que há uma polarização na política. E que essa polarização ela se resume a, de um lado, a extrema-direita em ascensão, mas sem ser essa extrema-direita, né, sendo a situação do país a nível federal, e de outro lado, a esquerda da ordem, que é a esquerda que se institucionalizou, que é uma esquerda que faz uma política voltada para a normalização do regime e com uma maior preocupação, em alguma medida, com questões sociais, de afirmação, de reconhecimento. Essa é a polarização colocada nessas análises. Na prática, nós vivemos um cenário mais complexo do que o discurso da polarização que nos é apresentado. A gente vive num governo nitidamente neoliberal com o governo Lula-Alckmin, em que não apenas não se revogou as contrarreformas decorrentes do golpe de 2016, dos governos Temer e Bolsonaro, como também foi adiante e aprovou uma das medidas mais neoliberais desse último período, ao ponto de deixar o Paulo Guedes com inveja, que foi o arcabouço fiscal. Então, existe sim, por parte do atual governo, e isso é uma coisa que a gente precisa, inclusive, levar em consideração para diferenciar com relação aos governos anteriores, uma preocupação maior com as políticas sociais, mas nada disso rompe com as concessões às classes dominantes. Ao mesmo tempo, com essa extrema-direita que veio furiosa, buscando avançar
com o marco temporal e medidas reacionárias também nesse último período, como a PL do estupro, que a gente viu aí recentemente, nós também vimos, em pleno governo Lula-Alckmin, com as mulheres na linha de frente, uma movimentação independente do governo que fez a pauta da PL do estupro recuar por conta da força das ruas. Assim. Então, nós temos aí também indicadores de que há força nas ruas, sim, assim como há potência nas mobilizações construídas com independência política. E eu queria que você comentasse nesse primeiro momento se você concorda que o que se projeta para nós é realmente esse cenário onde há uma polarização entre neoliberalismo progressista ou não tão progressista assim de Lula e a extrema-direita, ou se existem camadas que não estão sendo exploradas aí dentro dessa colocação de polarização e que nós precisamos desnudar nessas análises. Fique à vontade para comentar. Vamos lá, eu acho que é um tema extremamente complexo, importante. Eu vou tentar ser o mais sintético possível, mas eu acho que para começar a responder essa pergunta, que é parte, né? Eu acho que a polarização em si, ela é parte da dinâmica atual da luta de classes a nível internacional, do desenvolvimento do capitalismo, da sua fase, etc, etc. Então, eu costumo dizer que a gente está diante de todo um debate que nós fazemos internamente na nossa corrente internacional e também um debate público, que nós estamos diante de uma nova etapa do capitalismo, né? Uma nova etapa do capitalismo em que todos os elementos que condicionam o desenvolvimento histórico se acentuam em dramáticas contradições. Soma-se a isso também elementos de crise inéditas. Então a gente tem uma crise geopolítica, a gente tem uma crise, eu acho que essa é a mais inédita e uma das mais preocupantes, que é a crise climática, né? A gente está vendo o Brasil pegar fogo de norte a sul, praticamente. A gente tem crises migratórias, a gente tem uma série de crises que se sobrepõem entre si, que entrelaçadas entre si como consequência, como causa, uma relação bem dialética que configuram uma nova etapa do capitalismo, né? Então, onde os elementos objetivos da realidade se acentuam em dramáticas contradições que parece não haver uma solução. Para todos os lados que a gente olhar, a gente vai ver crises, crises, crises. E um dos elementos principais dessa nova etapa do capitalismo é a ruptura dos consensos, a ruptura dos consensos políticos. Portanto, a democracia burguesa hoje não aparece como na década de 90, como nas primeiras décadas desse século, como uma alternativa ou a forma, o regime político, digamos assim, que expressasse a razão e o caminho à prosperidade. Ou seja, a democracia burguesa ela é questionada tanto por direita, por extrema direita, quanto também pela esquerda em menor escala. Ou seja, uma situação internacional onde a extrema direita toma iniciativa, se organiza não só pela superestrutura, pelo parlamento, mas também se organiza pelas bases, pelas ruas, algo que a esquerda da ordem tem abandonado. Portanto, eu acho que quando a gente vai falar em polarização, para nós, a polarização de fato existe. Existe uma polarização política, existe uma polarização social, mas ela não é maniqueísta, como eu acho que a imprensa e a esquerda da ordem tentam vender. O bem contra o mal, a democracia contra o fascismo. É mais complexo do que isso. São vários tons de cinza e não apenas, digamos, essa dualidade simplista que perde de vista toda a complexidade do que é o mundo hoje, das suas relações sociais, das relações produtivas, políticas, geopolíticas, etc, etc. Então, portanto, nós estamos diante de um mundo em desequilíbrio. E o natural do mundo, o natural da humanidade, é o equilíbrio, digamos assim, é a inércia. Nós estamos numa etapa do capitalismo de ruptura com a inércia. Ou seja, uma etapa lastreada de contradições, que nos coloca num mundo não ordinário. Num mundo, em última instância, Roju, nos parece que há, inclusive é um debate um pouco mais filosófico, mas uma mudança de horizonte na nossa sociedade. Ou seja, se na Primeira Guerra Mundial o horizonte da humanidade era a capacidade de destruir o outro, depois na Segunda Guerra Mundial a capacidade de se autodestruir com o desenvolvimento das ogivas nucleares, hoje nós estamos diante de um horizonte em que se reafirma de maneira categórica o socialismo ou a barbárie capitalista. Ou seja, o próprio horizonte de não só de autodestruição da espécie humana, mas de destruição do metabolismo natural terrestre que impõe o capitalismo. Portanto, um capitalismo extremamente agressivo, voraz, que coloca os seus tentáculos sobre todas as áreas
do planeta Terra para conter uma crise estrutural aberta em 2008, com a crise imobiliária nos Estados Unidos, mas uma crise que não parece ter uma solução diante de um sistema que não consegue retomar uma escala lucrativa, ou seja, não consegue conter a queda tendencial da tua taxa de lucro e, portanto, faz o que faz com as suas diferentes formas, com governos de extrema direita ou com governos mais preventivos de tentativa de conciliação de classe. Eu termino dizendo que as sociedades em geral, tanto no Brasil quanto em outros países, existe um descompasso, uma desconformidade entre a sociedade e os seus governos. Quer dizer, ou seja, uma vez questionada a democracia burguesa, isso mostra que os governos estão tendo um problema gigantesco para resolver os problemas de classe, das classes sociais, tanto da burguesia quanto da classe trabalhadora, evidentemente. E essa desconformidade se transborda, digamos assim, numa polarização social, numa polarização política extremamente complexa, contraditória, que vai muito mais além do que a esquerda da ordem propõe e da extrema-direita, que hoje toma iniciativa política a nível internacional e que, pela situação da esquerda a nível internacional também, que nós vamos discorrer aqui, não encara, digamos, um adversário à altura dos desafios históricos que nós temos na ordem do dia. Muito bom. Inclusive, gente, eu quero aproveitar para deixar aqui para vocês que, caso vocês estejam assistindo e não estejam vendo um de nós, porque nós estávamos com esse problema do Renato não me ver, mas eu nem cheguei a perguntar se vocês estavam me vendo, né? Mas se vocês estiverem me vendo ou vendo todo mundo, deixa aí um comentário para a gente ter certeza de que todo mundo consegue nos ver e nos ouvir, porque às vezes esses problemas acontecem. Mas aí, dando sequência, acho muito importante essa leitura que o Renato nos traz, que é uma leitura, inclusive, eu acho ela bastante autêntica, assim, dentro dos debates da esquerda, entre os marxistas, de caracterizar uma polarização que ela não seja uma polarização dualista, que ela não seja uma polarização maniqueísta, mas que é uma polarização social, complexa, e que carrega consigo todos esses elementos de crise, né, de desordenação desse capitalismo, mas que o que se coloca, na verdade, é um tensionamento que nos reclama uma mobilização, ou de a construção de uma alternativa socialista, ou de conviver com a barbárie capitalista que pode nos levar, inclusive, à nossa extinção. Né? Então, acho que é uma leitura muito interessante para a gente poder ter como um parâmetro e poder se desdobrar. E obrigado aí por terem comentado, eu fico até mais tranquilo de que, infelizmente, né, o Renato não consegue me ver, mas todos aí estão conseguindo nos ver e nos ouvir, né? Isso é muito importante. E Renato, dando continuidade, eu queria falar um pouco sobre a questão já na conjuntura mais municipal, daí onde você se encontra, que é a realidade de São Paulo, né? E assim, cara, falar de São Paulo é uma coisa muito difícil. A gente já está falando sobre polarização complexa, a gente já está falando sobre elementos que a gente precisa se debruçar com muita assim, profundidade, muito cuidado. Nossa, é complicado falar de São Paulo, porque São Paulo está uma coisa insana, né? O nível em que as coisas chegaram é realmente assustador, tanto de duas figuras que, em tese, estão ali disputando o campo conservador, da extrema-direita, do bolsonarismo, como Nunes e o Marçal, cada um com a sua particularidade, um, inclusive, mais caricato, inclusive, mas quanto de uma esquerda também que chega perto de uma viabilidade política e eleitoral, com uma base social e política cada vez mais ampla, mas que começa, ao mesmo tempo, a recuar em pautas históricas para a própria esquerda, como a legalização das drogas, como a legalização do aborto, e vai se introjetando dentro da sua formação ali, um discurso cada vez mais adaptado à ordem e conservador até, por meio da candidatura do Guilherme Boulos. Assim. Então, o que eu queria que você comentasse, já pensando no contexto municipal aí de São Paulo, como que você entende esse processo todo? Como é que você está vendo isso? O que você acredita que espera São Paulo daqui para frente? E o que essa conformação de agora ela revela sobre a realidade que São Paulo está vivendo nesse momento? Ótimo. Bom, falar de São Paulo, eu acho que tratar de uma cidade dessa magnitude, desse tamanho, né, acho que contingente populacional que nós temos, a maior cidade da América Latina e a maior cidade
que uma das maiores cidades do sul global, impõe para nós um desafio gigantesco. É muito difícil você, né, tentar combinar, sintetizar todos os elementos. Mas eu acho que, primeiro, São Paulo reflete, de fato, essa etapa, essa nova etapa do capitalismo que eu dizia, reflete muito bem isso, de maneira muito pedagógica, cristalina. Então, a gente tem dados alarmantes. São Paulo expressa uma concentração de riqueza e bilionários que habitam aqui na nossa cidade, o mercado financeiro mais importante da América Latina, etc, etc. Enquanto isso, do outro lado, para a ampla maioria, a gente tem a generalização da pobreza, o pauperismo generalizado, digamos assim, o aumento da população de rua, que saltou de aproximadamente 5 mil pessoas em situação de rua para 80 mil pessoas em situação de rua. A gente tem 600 mil imóveis ociosos na cidade de São Paulo, ou seja, mais gente, mais casas sem gente do que gente sem casa. E, obviamente, como um centro também de expressão da precarização estrutural do trabalho, a partir da plataformização, que é um fenômeno importante dessa nova etapa do capitalismo, um novo modelo de economia que tende a se generalizar e que caminha para isso, e, portanto, uma realidade extremamente complexa que combina elementos, digamos assim, de hiperdesenvolvimento por uma ínfima minoria e os elementos de barbárie social para uma parcela cada vez maior da sociedade. Portanto, São Paulo reflete essa nova etapa do capitalismo, esse par dialético entre a barbárie social e o hiperdesenvolvimento marcam a tônica na nossa cidade. Um outro exemplo importante é de que num bairro como Grajaú, da extrema zona sul da cidade de São Paulo, a gente tem uma expectativa de vida de 60 anos de idade e para cada 100 habitantes, apenas 5 ofertas de emprego. Enquanto num bairro como o Jardins, que é um bairro de elite, inclusive o bairro onde mora o Pablo Marçal, a gente tem, para cada 100 habitantes, a gente tem aproximadamente 130 vagas de emprego e a expectativa de vida são de 20 anos a mais que no Grajaú, portanto, de 80 anos. Então, acho que São Paulo reflete esse cenário e São Paulo tem uma importância no cenário político. Mas, retomando a ideia de polarização, São Paulo também expressa aquilo que a gente vem chamando de uma polarização assimétrica, ou de um bipolo assimétrico. Então, por um lado, nós temos duas figuras do bolsonarismo, uma figura um pouco mais menos lumpen, uma figura menos locoide, uma figura menos extremista, se a gente puder colocar assim, que o Pablo Marçal, que é o Ricardo Nunes, e que parece que vai ser, de fato, o candidato do Bolsonaro, que nessa segunda-feira esteve presente de maneira virtual no evento do Ricardo Nunes, e por um outro lado, a gente tem o Pablo Marçal, um picareta, um bandido, mas que aparece justamente permeando essa crise dos consensos políticos da democracia burguesa como uma figura supostamente antissistêmica, capaz de levar a prosperidade para todos aqueles que hoje se encontram numa situação vulnerável ou de dificuldades materiais, né, num discurso que questiona a razão, inclusive, né? Acho que isso é um elemento importante. O Marçal é uma das figuras a nível internacional que questionam a razão. Então, a ruptura desses consensos nos leva àquilo que o Lukács dizia, que é o assalto à razão. Ou seja, será que a Terra de fato é redonda ou a Terra é plana? Será que vacina mata ou vacina de fato contém a proliferação de doenças que foram extintas há algum tempo e que reaparecem? Então, é uma figura desse nível e que nos coloca numa situação muito delicada, porque São Paulo, as eleições municipais, não só em São Paulo, mas a nível nacional, tendem sempre a aparecer ou a surgir como uma prefiguração daquilo que vai ser a nível nacional 2 anos depois, né? Isso é uma tendência. Então, em São Paulo, nós temos essa assimetria entre a direita e a extrema-direita, que estão em plena ofensiva. É uma campanha pautada tematicamente, programaticamente pela direita e não pela esquerda da ordem, em que do outro lado, não tão do outro lado, digamos assim, o Guilherme Boulos faz uma campanha ultradefensiva, uma campanha adaptada de um rebaixamento programático, Roju, que não dialoga com as massas trabalhadoras. Então saiu a última pesquisa do Datafolha, ontem, em que coloca o Marçal na liderança com 27%, depois o Boulos, se eu não me engano, com 23%, e o Pablo Marçal parece que atingiu um teto com 19%, se eu não me engano, mas que o Ricardo Nunes nada de braçada nos setores mais populares,
também com 27%, naqueles que ganham até 2 salários mínimos. O Boulos tem 21% nesses setores, e o Pablo Marçal tem 13%. Então, se a gente somar as intenções de voto do setor mais popular da cidade de São Paulo, que é 34% do contingente social da nossa cidade, do nosso município, eles têm quase que o dobro das intenções de voto do que uma candidatura que supostamente fala em nome dos trabalhadores e apresenta uma alternativa aos trabalhadores. E aí eu termino dizendo que isso reflete, nos dá não só uma pista, mas nos dá a cartilha de que, de fato, essa alternativa da esquerda da ordem não é, de fato, uma alternativa. Portanto, é uma candidatura que, na esteira do lulismo, do que foi a campanha de 2022, em que Lula quase perde as eleições no segundo turno, girando cada vez mais à direita, né, e que alguns teóricos que ainda estão no PSOL e que são responsáveis pela capitulação do PSOL dizem que a saída é pela construção de frente ampla, o que a gente tem visto é justamente o contrário, de que essa nova etapa do capitalismo não abre margem para tentar resgatar ou para tentar reviver ou para tentar normalizar um regime apodrecido que nos trouxe até aqui hoje. Portanto, de um lado, há um tensionamento contra, digamos assim, o sistema, entre aspas, ou seja, por extrema direita, e de um outro lado tem uma esquerda que aparece para dizer, não, nos dê o governo, nos dê as cadeiras, que nós vamos resolver os problemas e vamos sanar os problemas que são crônicos desse sistema capitalista. Nós vamos administrar essa máquina falida de uma maneira capaz de sanar suas feridas. Em última instância, é isso que se propõe a candidatura do Guilherme Boulos, com um programa burguês, com um programa que tem tido como um dos eixos principais, Roju, a duplicação do contingente da Guarda Civil Metropolitana na cidade de São Paulo como bandeira da segurança pública. Isso não é à toa. O Guilherme Boulos convocou e convidou um ex-comandante da Rota, a força policial que mais mata no nosso estado, para fazer parte da formulação do seu programa de segurança pública. Disse, inclusive, várias vezes que convidaria o Tarcísio para construir um programa de segurança pública para a cidade de São Paulo. Ou seja, eu acho que isso mostra a decadência e a falência da esquerda, que historicamente no nosso país tem, diante das pressões, tem tido sempre uma postura de capitulação, de ceder às pressões, de adaptação. Então isso é um peso histórico que recai sobre os ombros das direções políticas da esquerda brasileira de maneira histórica. Isso no século XX aconteceu algumas vezes no processo histórico, isso acontece mais uma vez com essa capitulação histórica, com essa adaptação do pessoal que já é hoje um partido da ordem e, portanto, não é mais um partido que, de fato, possa colocar em cima da mesa uma alternativa programática e metodológica para a classe trabalhadora na nossa cidade e no país inteiro. E é muito intrigante, assim, quando a gente vai analisar, porque você mesmo trouxe isso na sua fala, a gente está vivendo um período de rompimento com os consensos políticos, né? E tanto o presidencialismo de coalizão, toda a política em torno da nova república, a lógica neoliberal também, elas foram consensos que se perderam ao longo desses últimos anos. Eu acho que 2013, em certa medida, é uma expressão muito grande desse descontentamento com esses consensos políticos também. E nesse período de crise com relação a como que o regime representa a população, como que as pessoas se veem pertencentes ou não a um sistema político e tudo mais, assim, nós vimos esse setor da extrema-direita que sempre esteve no sistema, mas que eles começam a tentar se descolar discursivamente desse lugar para se demonstrar, a partir de um discurso antissistema e tudo, que eles podem ser uma alternativa que vai trazer, por meio de uma política de intensificação da militarização, da vigilância, do medo, do discurso de ódio, tentar trazer soluções para os problemas, assim, para as contradições, né? Ao mesmo tempo em que essa esquerda que vai se aproximando da institucionalidade cada vez mais se adapta, cada vez mais se adequa, cada vez mais assume um discurso de defender esse modelo de sociedade que perdeu o seu consenso, que faliu nesse processo, né? Então eu acho que é muito curioso a gente entender também que nesse processo de crescimento da extrema-direita, inclusive na
legitimidade popular, assim, o quanto que vem também com assumir uma posição, ainda que discursiva, oportunista e demagógica, contra o sistema. E a esquerda ela vai perdendo também muito desse referencial por ela não conseguir se diferenciar mais desse sistema, mas ser entendida por grande parte da população como o sistema em si, né? Enfim, acho que é uma reflexão aí para a gente fazer. E ainda falando um pouco sobre a questão das eleições municipais, nós vimos estourar aí nesse último período, nessas últimas eleições, uma diversidade de candidaturas coletivas, né, nesses últimos anos nos partidos de esquerda. Assim. E existe uma compreensão de que candidaturas coletivas elas ajudam no exercício de lógicas menos personalistas na gestão de mandatos e colaboram com a concepção de, digamos assim, mandatos-movimento com práticas cada vez mais coletivizadas e que diversificam também as perspectivas que estão presentes nas propostas e na organização dessas candidaturas. Então não fica centrado só na pauta, às vezes, de uma figura, mas às vezes cada figura que está ali presente dentro daquela candidatura tem uma pauta específica que carrega, ou uma pauta foco, né? E que isso acaba também deixando essa candidatura mais diversa. Ou seja, termos, por exemplo, né, falando aí no caso da experiência que vocês estão trazendo na candidatura que vocês estão participando aí em São Paulo. Figuras que atuam no campo da saúde, trabalhadores do Correios, trabalhadores plataformizados, trabalhadores de educação, juventudes, estudantes e tudo, todo mundo junto numa mesma plataforma. Assim. O que isso representa para a luta socialista e como que isso se conecta com as demandas da cidade de São Paulo? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa. Eu acho que essa reflexão que você fez antes de fazer a pergunta, eu acho que é fundamental. Eu acho que precisa ficar muito claro que a esquerda da ordem, ela, em nome de uma mística, né, que é a governabilidade, ela esconde os ataques, de fato, à classe trabalhadora, portanto, as contras-reformas dos antigos governos, aplica ela própria contra as reformas também, contra a própria classe trabalhadora, que diz representar, e algo que não tem colado mais, né? Porque ninguém come a democracia dos ricos. Ou seja, é um discurso que serve para fazer campanha na porta da PUC, da USP, institutos de história, de geografia, de ciências sociais, mas para por aí. Então, portanto, tem um elemento muito interessante, que com aqueles dados que eu trouxe, de que a esquerda se limitou a dialogar com uma classe média intelectual. Esse é o grau de adaptação e esse é o grau de perda de uma bússola, de fato, para levar adiante um programa que dispute a classe trabalhadora. E por isso abre um espaço gigantesco para a extrema-direita e para a direita. Né? Em relação às candidaturas coletivas, eu acho que uma experiência muito interessante com os entregadores de aplicativo, de que a política ela é restrita àqueles que usam terno, gravata e aqueles que têm uma cadeira no parlamento ou em gabinetes. Né? A política é tida de maneira intuitiva e correta, de que a política, né, essa ferramenta, aquilo que a gente chama de política, que para nós a política, para nós marxistas revolucionários, nada mais é do que a generalização de determinados interesses de classe a partir de um programa, de que a política se faz nesses locais onde a gente não pisa, onde a gente não vê, e que são essas pessoas. E aquilo que nos limita, aquilo que nós podemos fazer de maneira ultralimitada é ir às urnas a cada 2 anos. Portanto, uma candidatura coletiva me parece que rompe já o seu primeiro passo já rompe com essa lógica de que nós devemos confiar o nosso voto, a nossa representação nas instituições a uma única figura, uma figura que vai lá me representar e representar todos aqueles que essa candidatura diz representar. Então, é um elemento interessante de ruptura com essa ideia, que pode ser apropriada de maneira oportunista e identitarista, também, ou de maneira a dizer que a política não se faz só de terno e gravata nos gabinetes, mas se faz, sobretudo, de maneira coletiva. Uma mensagem por trás de uma bancada coletiva, como a nossa, a bancada anticapitalista, é de que a política precisa ser tomada de maneira coletiva e em que ela precisa abarcar, de fato, vários setores de um país de dimensões continentais, que é o Brasil, ou seja, de uma diversidade, de uma complexidade enorme, quando a gente vai falar da nossa classe trabalhadora, uma classe extremamente heterogênea em todos os sentidos possíveis. Então, portanto, na nossa leitura, a bancada coletiva, essa ideia de ter uma bancada, de ter uma candidatura coletiva, é justamente para a gente não ter só uma representação mais plural, uma representação que possa combinar diferentes segmentos
experiências individuais que se sintetizam numa bancada coletiva, mas também essa ideia de romper com a percepção de que a política se faz apenas nos gabinetes e que as nossas representações seriam representações messiânicas ou representações individuais ou super-heróis ou super-heroínas capazes de resolver os nossos problemas. Evidentemente que nisso a gente também não aposta na política institucional como uma transformação da realidade ou uma transformação. Mas não somos infantis e diante de um contexto histórico que nós vivemos, que não é uma época, apesar de estar reenergizando a época, dessa época de guerras, crises e revoluções, se reenergizar a partir dessa nova etapa do capitalismo, com as revoluções um pouco mais longe, hoje mais guerras e crises, a gente também não aposta no parlamento como uma saída. Então, não construímos a nossa campanha dizendo que nós vamos solucionar os problemas da classe trabalhadora. Pelo contrário, nós queremos fazer um debate de ideias. E aí eu termino relatando um pouco as nossas panfletagens, sempre aquele pessoal saturado de panfletos nos metrôs, nos locais de trabalho, estruturas de ensino. Não, obrigado, eu não voto aqui. A gente começa a perceber que sempre esse mecanismo de não precisar discutir política, eu não voto aqui. E a gente tem sempre respondido. Olha, o mais importante do que o voto é um debate de ideias, um debate programático. Pega o nosso panfleto. E o nosso panfleto sai caro para o nosso bolso. Não é que nós temos uma campanha milionária. Mas é importante distribuir os panfletos para, de fato, criar um diálogo, ou pelo menos tentar plantar uma sementinha nos setores que nós achamos importante abrir esse diálogo. Portanto, as eleições são uma oportunidade para ampliar a nossa discussão política e atingir setores mais amplos do que no nosso cotidiano. Se faz política pouco já nas eleições, no nosso cotidiano ordinário se faz muito menos. Então, um pouco, acho que essa é a reflexão em relação à sua pergunta, Josinho. Cara, eu gosto muito da sua resposta, assim, que eu acho que ela dialoga muito com uma percepção que eu tenho, que é quando a gente consegue entender, perceber uma candidatura coletiva de uma forma mais politizada e classista e não balanceada a partir de um prisma liberal, assim, que é a candidatura coletiva e o mandato coletivo, quando ele é eleito e tem esse caráter de classe, ele serve como um exercício pedagógico que a gente pode utilizar para estar dialogando com o conjunto dos setores oprimidos, assim, que é no sentido de que você consegue demonstrar que por meio da atuação de mais pessoas, e aí retirando essa lógica personalista, messiânica, que você trouxe muito bem na sua fala, assim, de que existe a possibilidade de que as pessoas, cada vez mais, de maneira mais direta ou de maneira organizada, elas conseguem tomar os rumos da política, da economia, a partir da sua própria experiência, sabe? Assim, então, a gente conseguir perceber que descolado daquela lógica em que eu vou terceirizar a responsabilidade para que alguém possa me representar em um espaço que eu não tenho acesso na política, como funciona na democracia liberal, você consegue exercitar uma proposta de cultura política diferente mesmo, sabe? Onde aquele coletivo ali, ele consegue fazer uma proposta de política, uma plataforma política, onde junto com as associações, junto com as cooperativas, junto com os conselhos operários, os conselhos de base, sabe? Junto com formas de auto-organização da classe trabalhadora, se consegue fazer política de outra maneira e descentralizando isso da institucionalidade. Então eu gosto do exercício pedagógico que isso pode representar quando é utilizado de forma politizada, de forma classista e tendo como horizonte a emancipação. Então, por isso que essas coisas não podem estar descoladas, não pode ser meramente uma política de gabinete, né, cara? Então, assim, eu gosto muito quando isso está politizado no tom de uma campanha, sabe? Claro, e tem um elemento importante, porque uma bancada coletiva, uma vez eleita, é uma bancada em que em que aqueles que compõem a bancada voltam às suas estruturas de trabalho, ou seja, não fazem da política também uma carreira política, não se tornam parte da burocracia, o que não está errado também se dedicar só ao parlamentarismo. Mas o problema é quando isso se torna carreira política e quando você está lá dentro e faz disso uma questão de você depende disso financeiramente. Isso te coloca uma pressão à adaptação. Uma candidatura coletiva também implica na rotatividade e na volta às estruturas de trabalho de todos aqueles que não vão viver da política, porque a política não é uma carreira financeira e material, isso é coisa da burocracia e não de nós, marxistas
revolucionários. Perfeito. Eu quero fazer aqui uma pergunta que já vai mais um pouco para o fechamento, mas eu deixei uma pergunta fixada para a gente poder dar uma olhada nela assim, antes da gente finalizar também. E aí, acho que essa pergunta que eu vou fazer, ela vai se conectar muito com a questão da burocracia que você traz, assim, né? Pensando na institucionalidade, nos partidos institucionais, etc. E aí, vamos lá, assim, Renato, a sua corrente, assim como eu, só que no meu caso, dentro de um prisma mais individual, nós optamos pelo rompimento político, também partidário, com o PSOL, em um período até próximo de tempo ali, e foi assim, inclusive, né? Não sei se as pessoas aqui sabem, que nos acompanham, a nós dois, foi assim que nós nos conhecemos e nos aproximamos. Foi dentro desse período, dentro desse debate, no calor desse momento aí que a gente foi tendo contato um com o outro. E desde então, a gente veio acompanhando toda a guinada e a colaboração com o lulismo. Nós vimos a federação com a rede, que na minha leitura foi o processo de liquidação final do partido, enquanto um partido que se adequou à ordem. E nós temos visto cada vez mais o partido tomar rumos que no seu próprio balanço de fundação, no seu próprio programa ali de fundação, ele já possuía um saldo crítico de que foi parte do que levou a esquerda do programa democrático popular à falência, por meio das políticas de conciliação, que foram responsáveis pela aprovação da reforma da Previdência em 2003, na defesa de frentes amplas como ferramenta estratégica de derrota da extrema-direita e do bolsonarismo, em detrimento da mobilização nas ruas e da auto-organização da classe trabalhadora e do conjunto dos demais setores oprimidos. Enfim, o meu balanço é o de que o pessoal está exatamente onde ele sinalizou que estaria quando nós rompemos, mas ele se degrada de forma tão acelerada quanto se poderia imaginar. Mas mesmo com a falência do PSOL, nós temos uma esquerda radical que reivindica o socialismo, sobretudo a esquerda que reivindica a tradição do trotskismo, profundamente fragmentado, dentro e fora do PSOL, ainda num movimento de se localizar frente aos rumos que as organizações e os governos vêm tomando, e de, nesse processo, construir as sínteses necessárias sobre quais métodos seguir daqui em diante. Eu sou uma pessoa assim, que acredita que é fundamental uma reconstrução da nossa esquerda trotskista brasileira, seja ela mandelista ou o que sobrou de mandelismo no Brasil, morenista, as mais abertas com relação às tradições. O partido ele é parte da construção de sínteses. Mas num contexto como esse, que reclama de nós organização e atuação em unidade, esperar um modelo de partido que não se abra para tendências, onde grupos possam se expressar, se organizar e construir uma política interna de acordo com seus balanços, ao meu ver, uma opinião minha, é estar desconectado da conformação das nossas organizações trotskistas hoje. Assim. Então eu queria que você compartilhasse um pouco a sua visão sobre isso atualmente, né? Que alternativas que você defende para a nossa esquerda trotskista nesse momento, de tanta fragmentação e capitulações da esquerda, e que caminhos que você acha que são possíveis de se seguirem num contexto pós-PSOL, assim. Boa. A pergunta de R$ 1 milhão. É. Eu acho, eu acho que essa Bom, eu acho que é importante ressaltar, né? Quando a gente pergunta qual o caminho, quais os desafios para a esquerda trotskista, não significa que a resposta a essa pergunta se deva exclusivamente aos objetivos construtivos das nossas organizações, né? Se deva necessariamente, exclusivamente, a uma capacidade de intervir na luta de classes com um peso que possa disputar o curso histórico do desenvolvimento da nossa sociedade. Eu acho que esse é o grande ponto. E, portanto, eu acho que, de novo, dialogando com a nova etapa do capitalismo, as pressões são cada vez mais ferozes, de todas as naturezas. E essas pressões tendem sempre, no curso da história, a impor desvios, ou oportunistas, ou desvios mais de natureza sectárias, né? Em relação ao PSOL, eu acho que as pressões, é claro que o PSOL cede às pressões pelo oportunismo, pela adaptação, pelo frente amplismo, pelo frente populismo, etc, etc, etc. E isso não é a primeira vez que acontece na história do nosso país. Aconteceu com a esquerda, digamos assim, em algumas etapas do século XX, mas essa é uma das capitulações mais dramáticas
Porque diante de uma etapa como essa, de um capitalismo cada vez mais agressivo, oferecer a miséria do possível é preparar para uma derrota histórica, é preparar as novas gerações à desmoralização, a uma derrota histórica. Portanto, eu ressalto que as direções dessas organizações que foram responsáveis pela liquidação do PSOL, do partido que nós construímos durante anos, né, Roju, com as nossas organizações, com os nossos programas, com as disputas internas que nós travamos, é de uma irresponsabilidade histórica tremenda. É quase que afirmam essas direções que já lutaram o suficiente, que agora precisam usufruir de alguma coisa que tem a ver com aquela luta que eles produziram. Estou cansado, preciso descansar, e se utilizam do argumento do fascismo para essa adaptação. E parece que jogaram pela janela toda a tradição que de fato reivindicam, e que na prática hoje isso virou apenas um blá blá blá, né? Falando aqui abertamente, sobretudo, acho que da resistência e do mês, são duas formas de oportunismo muito complementares, diferentes entre si, né? Mas, lendo o último artigo do Valério Arcari, que nos parece até uma resposta da nossa organização, ele diz que apenas a extrema-direita tem o direito de questionar o sistema capitalista e que a esquerda nos cabe hoje ampliar as frentes políticas, a frente ampla, se é que é possível ampliar ainda mais, para que a gente possa, de fato, ter dimensão do nosso inimigo e, a partir disso, lutar contra o fascismo. Eu acho que ele jogou pela janela a teoria da frente única, o que de fato é uma frente única, que não é uma frente ampla, que está a serviço à mobilização independente dos trabalhadores. E, por um outro lado, a gente tem os setores da esquerda, sob o marco, né, da crise da esquerda revolucionária a nível internacional, em que o Brasil sempre foi um palco importante do trotskismo, mas que vive hoje uma crise aguda, e com semelhanças dessa crise em outros países, como, por exemplo, o NPA francês, a sua ruptura, a gente tem um outro lado da esquerda independente que está saturada por uma política economicista, por um par dialético entre economicismo e sectarismo, que, na nossa avaliação, se combina, por um lado, por uma falta de balanço profundo do que foram as experiências do século XX, do que foram as experiências dos países anticapitalistas, das revoluções frustradas ou não, do que foi a degeneração da União Soviética, tomando categorias históricas, digamos assim, para um determinado período histórico de Trotsky, como categorias lógicas e mecânicas. Então, portanto, nós temos uma tarefa número um, que não, né, elas não se contrapõem entre si, mas que se combinam. Uma dessas tarefas fundamental é um balanço histórico sobre o que foi o século XX. E, por um outro lado, nós temos uma falência, digamos assim, também, parte também, eu acho que, dessa análise muito insuficiente no que foi o século XX, do arsenal tático que nós temos para intervir no curso da luta de classes. Isso recai em relação ao economicismo. Vamos dizer assim, a esquerda independente tende a cair muito no economicismo, fazendo uma atuação sindical fragmentária, incapaz de construir um centro sindical, estudantil, popular, capaz de centralizar e organizar diferentes setores da nossa classe, certo? Diferentes setores dos explorados e oprimidos, que possam atuar conjuntamente na luta de classes, quer dizer, não separar de maneira mecânica a luta nos Correios, a luta dos entregadores de aplicativo, a luta contra a LGBTfobia, a luta em defesa da educação, e aglutinar esses setores com bandeiras que possam se comunicar, ou seja, bandeiras e palavras de ordens comum, ou seja, uma ampliação do economicismo requer uma perspectiva política mais global, em que a esquerda trotskista, sobretudo, independente, né, hoje no Brasil, tem muita dificuldade de fazer. Vide o que a CSP com Lutas tem de dificuldade para alavancar a luta. Isso está vinculado também a um debate sobre outra ferramenta tática, que é uma frente de esquerda socialista. Ou seja, por um lado nós precisamos de uma frente para lutar contra a extrema-direita. Isso incorpora, inclusive, os setores reformistas, inclusive setores burgueses que queiram lutar nas ruas. Ponto. Frente única se faz, ou seja, a frente para lutar se faz com todos, com o diabo e com a avó, no marco da luta. Toda frente que se propõe a impulsionar a luta dos trabalhadores tende a fortalecer a luta dos trabalhadores e as reivindicações dos trabalhadores.
Agora, as frentes políticas programáticas devem estar perimetradas pela independência de classe, por um dos princípios mais básicos e importantes de todo o axioma do movimento operário e da sua história. E, portanto, isso é algo que não está na perspectiva dos setores da esquerda independente. Evidentemente que nós precisamos construir, devemos construir as nossas organizações, mas não é possível que a gente não tenha um mínimo de sensibilidade política, de sensibilidade tática, para dizer, nós não temos um partido revolucionário hoje capaz de dirigir um processo revolucionário. Caso fosse, nós estaríamos em uma outra perspectiva que não a atual. E, portanto, isso exige uma inflexão que seja real, que seja fraterna, que seja crítica, mas, sobretudo, de novo, que seja real entre os setores da esquerda revolucionária e, portanto, dos setores do trotskismo, a tradição marxista revolucionária, que não tem nada a ver com o stalinismo. O stalinismo podemos ombrear nas ruas, mas mais do que isso se faz impossível. E essa frente política de discussão, de condensação de um programa mínimo, de condensação de uma atuação conjunta nas estruturas de trabalho, de estudo que nós atuamos, permitiria uma adesão muito mais orgânica, e aí dialogando com a pergunta do Leandro, uma atuação que nos permitiria dialogar com setores amplos da sociedade, setores populares, setores das periferias, porque na periferia nós temos o trabalhador de chão de fábrica, nós temos o trabalhador precarizado, a trabalhadora precarizada, nós temos várias categorias de trabalhadores. Então, nesse sentido, não tem uma frente política da esquerda socialista a nível internacional que organize encontros nacionais de trabalhadores, de juventude, para calendarizar a nossa luta e a nossa atuação conjunta, é um erro que recai numa posição estéril, numa posição sectária e estéril, ou seja, incapaz de, de fato, disputar o curso da luta de classes no nosso país, na nossa cidade, nos nossos bairros, etc, etc, etc. Isso ficou muito claro quando nós fomos incapazes, por exemplo, de conformar uma frente que tínhamos intenção na Universidade de São Paulo para as eleições do DCE entre os setores da esquerda independente. Então, portanto, o caminho é longo, o morenismo tem um balanço muito, principalmente o PSTU, muito ruim sobre as experiências de frente única, que nós discordamos plenamente, e, por um outro lado, setores também ultrasectários. Eu termino te dando um exemplo, Roju. Na marcha aqui do Dia do Estudante, quem dirigia o ato era o stalinismo. Eram setores que crescem pela crise do PSOL e pela falta de gestar um centro gravitacional a partir de uma discussão programática, tática, entre nós, e o trotskismo fragmentado nas suas colunas, com uma debilidade política incapaz de ser esse centro gravitacional que atrai as novas gerações, não só para um ato como esse, para disputar as palavras de ordem, mas, sobretudo, para a sua organização, para a sua mobilização, para a sua formação como sujeito político. Então, acho que temos um problema, temos que fazer essa discussão. Na nossa avaliação, o PSTU tem encerrado de maneira unilateral o polo socialista e revolucionário, foi um erro tremendo. Então, aqui em São Paulo, nós estamos construindo a candidatura do Altino Prazeres, metroviário, para a prefeitura, uma candidatura construída não só por nós, mas por outras organizações que não estão no PSTU, e uma construção fragmentada, diluída, em que cada um chama o voto no Altino, mas sem nenhuma atividade conjunta, sem nenhuma caminhada conjunta, sem nenhum ato conjunto, sem nenhum espaço coletivo conjunto que permitisse uma atuação muito mais real, uma atuação que tivesse um poder maior do que é hoje. Isso abre passo ao oportunismo do PSOL, isso esteriliza a nossa possibilidade de se forjar, de aparecer como uma alternativa entre essa falsa polaridade entre a esquerda da ordem e a extrema-direita, e também abre espaço, inevitavelmente, para os setores neo-stalinistas que tentam reabilitar essa tradição nefasta, asquerosa e contra-revolucionária. Muito bom, eu estava refletindo aqui durante sua fala, né, porque a gente precisa ter uma compreensão de que investir numa frente de esquerda socialista, especialmente quando a gente está pensando numa unidade com as forças trotskistas que estão atuando com independência de classe aí no nosso país, as organizações que atuam nesse sentido, ainda preservando as suas diferenças, num contexto onde a gente não conseguiu avançar
não ter um acúmulo com relação às sínteses, para que pudessem haver algum tipo de reagrupamento, algum reagrupamento qualitativo e não necessariamente um reagrupamento numérico, como muitas vezes parece que se tenta forçar, né, reagrupamentos de forças que só querem, na verdade, não perecerem perante a rachas e quedas e tudo. Então, não se avança qualitativamente no debate político, não se amadurece, e aí vira muitas vezes uma coisa, uma anomalia ali, aquela organização, né? Ou o que sobrou dela, assim, que se junta. Mas fazer um debate dentro de um processo de frente, onde você consiga, inclusive, ter processos assim de construção em conjunto com as organizações para atuar no terreno da luta de classes que a gente não viveu em outros períodos, sabe? E eu acho que não é justo a gente comparar isso dizendo que é uma repetição dos erros do passado. Como se apostar numa frente nesse sentido, seja numa organização de um partido, por exemplo, onde tenham correntes que possam se expressar, possam construir sua política, em que apostar numa proposta como essa seria repetir um partido amplo nos mesmos contornos que se deu o PSOL, que foi uma outra realidade, inclusive, que não vai mais se repetir, foram outros termos, foram outros processos de ruptura, e inclusive foi um processo mais amplo do que o que poderia ser colocado com relação a uma frente de esquerda socialista, trotskista, com um programa muito mais colocado nesse sentido para enfrentar o momento que a gente está vivendo, tendo a sensibilidade, como você colocou, de conseguir responder à altura das exigências que o momento presente nos coloca com relação às questões que o capitalismo coloca para a gente, as questões que a classe trabalhadora, as bandeiras que a classe trabalhadora estão reivindicando, e que não nos coloque numa posição de isolacionismo, né? Porque uma coisa é você estar ali fiel ao que é os seus princípios, ao que são o seu processo de programa, o que é o seu balanço histórico e tudo de uma tradição, e outra coisa é você se recusar a qualquer tipo de balanço e aliança programática com outros setores também, que estão num processo de construção que é importante, que tem o seu papel na história, e você acabar se tornando um setor isolado e que não consegue ter uma reverberação concreta no terreno da luta de classes. E a gente vai sendo atropelado também por essa história. A gente vai sendo atropelado pelas experiências, assim. Então, eu acho que é importante a gente ter essa experiência, essa compreensão de entender que não é o mesmo processo que a gente está falando, não é a mesma formatação, e também a gente se localizar no tempo que a gente está vivendo, sabe? Às vezes exigir certas formatações, assim, dentro de um período onde os processos internos das organizações não se avançaram para isso, eu acho que é de uma falta de conseguir se localizar mesmo na realidade, sabe? Das condições materiais que se encontram essas organizações, o que a gente consegue pedir delas e o que a gente consegue fazer. Porque senão fica todo mundo se autoproclamando nesse processo. Eu sou mais revolucionário, eu sou mais revolucionário, vocês precisam aderir ao meu programa e não avança ninguém, sabe? E isso eu acho bastante complicado, assim, que a gente precisa avançar, que a gente tem que bater muita cabeça dentro da esquerda trotskista, inclusive para a gente conseguir dialogar com os setores que ainda não romperam com o PSOL, mas que têm feito uma batalha interna com relação a ainda manter algum nível de independência dentro do partido, de tentar restaurar alguma coisa que foi assim, sendo degenerada nesse último período, que são setores que são importantes, embora minoritários ali, quase... a gente quase consegue percebê-los ali dentro daquele cenário, né? Enfim, você queria falar alguma coisa? Pode falar e eu já vou deixar você fazer suas considerações finais também. Não, eu acho que isso que você fala, eu acho que você mata a charada, porque uma vez que a gente é incapaz de olhar onde nós estamos e de assumir de maneira consequente as nossas responsabilidades, de certa maneira é transferir a nossa responsabilidade para terceiros. É dizer que, bom, a gente não avança na luta de classes porque as pessoas não são tão revolucionárias como nós somos. Então, portanto, a culpa e a responsabilidade do avanço ou do retrocesso está no outro e não na gente. Então, isso é uma leitura que tem uma natureza elitista, que tem uma natureza, inclusive, é óbvio que é estéril, mas é elitista.
E se a gente pegar o caso do PSOL para analisar o seu surgimento, a sua ruptura ultra progressiva com o governo do PT, na primeira reforma da Previdência que faz o governo Lula, aquilo poderia ter se transformado, com o PSTU que já existia, num partido de tendências, mas com o PSTU tendo ampla maioria, ou seja, condições concretas para se encaminhar à discussão programática, tática, estratégica, que fosse a melhor para essa direção na época. E o PSTU, na época, resolveu não compor um partido de tendências, fazia um chamado impositivo para se forjar um partido com centralismo democrático, tendo uma série de tendências e correntes trotskistas revolucionárias que estavam rompendo com o PSOL, e, portanto, o PSTU se isola num momento em que, de fato, ascendia politicamente, achando que aquilo o levaria como partido automaticamente a ser o partido da revolução, e hoje o cenário é muito diferente, infelizmente. Isso abriu espaço para que o PSOL surgisse. O PSTU, inclusive, foi contrário, votou contrário pela legalidade do PSOL. E quando o PSOL surge, isso abre espaço para correntes reformistas, como foi o caso da Primavera, como foi setores que ingressaram depois da primeira ruptura e que, de fato, tomam um pouco ali as rédeas do partido e que depois tomam totalmente todas as rédeas do partido, levando ao que nós vimos acontecer nesse último período, que é a sua liquidação política total. Então, a liquidação política, se nós formos fazer um balanço sério, um balanço político, sério, estratégico e tático também em relação ao que foi o PSOL, seu surgimento, a possibilidade de ter dirigido um partido muito maior do que, na época, era o PSTU, de ter incorporado esses setores e ter feito uma disputa política, democrática, num partido como o PSTU, também recai na responsabilidade dessa direção, que até hoje segue fazendo um debate de que quando nós propomos uma frente de esquerda é que a gente quer reviver o que foi a experiência do PSOL. Pelo contrário, nós queremos fazer uma frente política que respeite, evidentemente, a numerologia, ou seja, a própria correlação de forças numéricas entre as diferentes correntes e partidos, como é o caso do PSTU, para, de fato, compor um processo de inflexão entre os revolucionários. Então, e para, acho que, parte já disso são minhas considerações finais, é dizer que nós precisamos ter a compreensão de que essa nova etapa do capitalismo é extremamente complexa, desafiadora, mas contraditoriamente, uma ruptura com a inércia, com a normalidade, são momentos que se abrem possibilidades revolucionárias. Eu não estou dizendo que a revolução está batendo na nossa porta, pelo contrário, mas a revolução não está descartada do nosso horizonte. E, portanto, compreender essa etapa, que é um desafio difícil fazer esse trabalho de periodização, mas entender que essa nova etapa reenergiza a época de guerras e crises, sobretudo, mas também, quiçá, de revoluções, em que o ciclo de rebeliões populares que ascendem e descendem desde o começo do século XXI, que não se fechou para nada, não nos coloca num inverno siberiano, numa derrota histórica da nossa classe como algo inevitável. Pelo contrário, as possibilidades para se forjar organizações, para se forjar a luta revolucionária, contraditoriamente nesse cenário, também são cada vez mais reais, cada vez mais possíveis e cada vez mais necessárias. Então, portanto, é necessário ter uma leitura da realidade que não seja impressionista, que nem subestime os nossos inimigos, mas também que não menospreze o poder da extrema-direita e dos nossos inimigos. Ter uma leitura que seja equilibrada e ter uma leitura que saiba interpretar a realidade para alavancar aquilo que nós temos de melhor da tradição do século XX. Então é, portanto, olhar para o passado, pensar o passado, dialeticamente é pensar o futuro, é projetar o futuro a partir daquilo que nós temos como ciência, que é o marxismo revolucionário. Então a lição do século XX precisa ser tomada muito a sério, e não de maneira a dizer quem tem o melhor balanço, de maneira pedante. Isso é coisa da academia, não de nós marxistas revolucionários. Mas de olhar para o século passado para projetar o futuro num mundo cada vez em mais desequilíbrio, em rupturas por todos os lados e com a barbárie colocada na ordem do dia. Portanto, o socialismo ou a barbárie de Rosa Luxemburgo, em nome da nossa organização, hoje é uma velha máxima que se reafirma dia a dia. Ou seja, você sai de casa hoje, você olha para o sol, não dá para ver o sol por conta das queimadas. E superar a esquerda da ordem,
é uma das tarefas mais difíceis que nós temos, e nós não vamos superar a esquerda da ordem se nós não tivermos, de fato, uma atuação conjunta, unitária entre os setores sobre a base dos acordos que nós tivermos programáticos e táticos, se nós não tivermos uma inflexão à frente da esquerda revolucionária. Nós vamos continuar numa posição estéril diante da realidade, vendo o filme passar na nossa frente, tentando agarrar alguma coisa para a gente poder disputar, mas de maneira extremamente insuficiente. Os desafios são de natureza histórica, mas o mundo em ebulição, a classe trabalhadora ainda um pouco adormecida, um pouco atordoada, um pouco confusa, um pouco, digamos assim, entre posições supostamente antissistêmicas, antissistema, né? E, por um outro lado, diante ainda de uma direção burocrática, de um sindicalismo amarelo, de um sindicalismo de resultado que faliu, mas setores da classe trabalhadora que também começam a expressar novas formas de mobilização, como os trabalhadores plataformizados, e que nos colocam aí uma perspectiva de rebeliões e uma perspectiva de luta cada vez maiores, de choques cada vez mais diretos pelas ruas, sabendo que a chave não está no palácio, a chave da luta de classe está nas ruas. Portanto, apostar nas ruas vai ser fundamental com uma política que seja correta. E, por último, o critério da verdade é sempre a realidade, a história. Então, não adianta nada dizer que tem o melhor programa ou que tem a melhor bandeira, quando isso não se prova na realidade, quando os trabalhadores não tomam para si. Um programa desse serve exclusivamente para colocar na nossa gaveta e para abri-la de vez em quando cheia de poeira. O programa precisa ser tomado pela classe trabalhadora como sujeito político ativo. Em última instância, Roju, o que nós estamos tentando fazer e o que nós precisamos fazer é, de fato, colocar na perspectiva histórica para esse século de que a classe trabalhadora é um sujeito revolucionário, é um sujeito histórico capaz de tomar para si os assuntos da sociedade, sejam eles econômicos, de saúde, de trabalho, todos os assuntos, e que ela se afirme como sujeito histórico capaz de emancipar, sim, e o resto da humanidade. Essa é a nossa perspectiva, esse é o grande desafio, sem fazer disso um fetiche, mas, sobretudo, fazendo disso uma necessidade e uma possibilidade histórica, sem dúvida nenhuma. Então, acho que eu deixo por aí, porque eu já falei muito, e sem te ver, eu me perco também um pouco se você está prestando atenção, não está, se eu falei muito, mas, enfim, e agradecer muito a conversa com você, eu acho que o carinho é imenso, a admiração pelo seu trabalho, pela sua militância são imensos, enfim, espero que a gente possa se ver presencialmente, brevemente, espero que a gente possa também, a nível nacional, se encontrar num grande encontro nacional de trabalhadores, jovens, para disputar a política de maneira cada vez mais efetiva. Um beijo enorme, Roju. Então, impecável. É até difícil de fazer um fechamento depois de uma fala assim como a que você trouxe. Não tem nem como não prestar atenção no que você está falando, Renato, porque eu acho que você tem uma habilidade muito grande de conseguir traduzir todas as suas ideias assim com muita clareza e de forma que consegue se conectar muito bem com as pessoas. Então eu acho que assim, o que eu consigo fazer para tentar fechar isso aqui, tentar fazer um balanço depois dessa conversa e desse último tópico, que era o tópico central da nossa conversa, é trazer a reflexão de que cada dia mais eu me convenço, não me convenço aleatoriamente, mas me convenço a partir da experiência, a partir dos debates com companheiros e companheiras, a partir da organização, que um partido revolucionário ele não se constrói de cima para baixo, assim. Ele se constrói a partir de uma construção, de um processo. E nesse processo, você precisa se localizar aonde você está temporalmente, economicamente, politicamente. Você precisa entender qual que é a temperatura das organizações que estão ali presentes, fazendo a luta de classes acontecer. Você precisa respeitar também a temporalidade dessas organizações dentro dos seus processos de crises internas, rupturas. Você precisa dialogar bem com essas organizações, sobretudo quando você está buscando uma unidade que possa avançar em de fato, um embrião revolucionário para a gente conseguir construir uma outra alternativa de sociedade. Assim. Então, que a gente possa conseguir avançar em algum momento numa construção de um partido revolucionário que seja de baixo para cima, né? Que não seja de cima para baixo, porque
Acho que é a melhor maneira da gente conseguir construir um programa que, de fato, encampe os setores oprimidos, a classe trabalhadora, que ela não apenas se veja nesse processo, mas seja parte dele, né? Construa ele efetivamente. E é isso, quero agradecer demais o Renato por ter trazido aí as suas contribuições, por ter aceitado esse convite. A gente está sempre fazendo alguma coisa juntos com relação a conversar, com relação a fazer uma live, atividades, né? Na última eleição que teve a bancada anticapitalista, eu estava lá em São Paulo no lançamento, foi lindo, me emocionei muito. Então a gente está sempre construindo coisas juntos. O Renato é uma pessoa muito querida, eu acredito muito na militância dele também. Convido vocês a estarem acompanhando as redes sociais dele, os debates que ele traz, todas as leituras que ele coloca, sempre com muita qualidade, muita propriedade. Convido vocês também a estarem acompanhando os debates que eu faço, vocês que estão acompanhando a live pelo perfil dele. Inclusive, esse vídeo aqui, essa live, ela vai estar disponível a partir de amanhã, também no YouTube, no Spotify e em outros agregadores aí de podcast. Então, vocês vão poder acompanhar por lá também. E é isso, gente. Na semana que vem vamos ter outro quadro dialogando com a gente sobre eleições em conjuntura, outros temas aí muito pertinentes. Vai ser um quadro também muito especial que eu tenho muito carinho e a divulgação vem aí na semana que vem. Agradeço, um beijo aí para você, Renato. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que trouxe as intervenções também, perguntas. É isso, gente. Um beijo para vocês. Boa noite.